Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Não fazemos recomendação de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. No vídeo de hoje vamos tratar sobre a decisão do juiz, no qual ele dá deferimento para que a Oi possa vender mais 2 imóveis que irá colocar 56 milhões no caixa da empresa. Vamos direto ao assunto. Na terceira decisão aqui, as folhas 577.046, 577.080, petição Oi, ciente dos números informados, o que demonstra a eficácia da via administrativa adotada para fins do processo de habilitação, desse ciência ao Ministério Público. Temos outras situações aqui. Nessa última decisão, podemos perceber que tem muita dúvida dos credores a respeito do quadro geral de credores. O pessoal está sem entender se vai ter direito a reclamar ou não, se está incluso ou não. E podemos ver aqui que isso acaba tumultuando demais o processo. Oitavo, folhas 577.198/200, ofício primeira vara de Itabuna, ofício informando que não há possibilidade da habilitação ser feita de ofício, porém com observância nos princípios da eficiência e eficácia. Restou novamente disponibilizado aos credores concursais retardatórios a possibilidade de habilitação do crédito para via administrativa, a qual deverá ser exercida de forma prioritária junto ao site, na aba Formulário Digital para credores. Caso o credor não tenha êxito nesta via, deverá então ingressar com procedimento autônomo e distribuído por dependência, com observância nos termos do artigo 9º. A décima aqui, meus amigos, embargos de declaração. Um detalhe que me chamou a atenção nessa decisão do dia 11 é que o juiz traz aqui a lei sobre os embargos de declaração. Previsto no artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia ser pronunciado o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Destarte assiste razão em parte às embargantes, visto que é preciso esclarecer ponto de obscuridade nas decisões apresentadas. Os recursos se baseiam em suposta homologação do quadro geral de credores consolidado, sem acolhimento dos seus pedidos, o que os obrigariam a propor ações de retificação pelo rito ordinário diante da imutabilidade da homologação. No entanto, por questão organizacional processual não fora ainda exteriorizada por este juízo qualquer manifestação decisória sobre a apresentação do quadro geral de credores consolidado, visto que o despacho das folhas 573.365/366 declinou apenas para estar ciente de sua apresentação e determinou a abertura de vista ao Ministério Público para considerações. Quem na realidade se antecipou a qualquer conclusão do juízo foram as próprias embargantes, que, tomando ciência do quadro geral de credores apresentado, passaram a fazer pedidos de retificação dos seus créditos. Nesta senda, o que resta a ser esclarecido é que será oportunizado aos credores a fixação de prazo para o envio de pedido de retificação para correções de erros e inexatidões materiais, de simples verificação, diretamente ao administrador judicial. Contudo, é preciso deixar claro que, ainda que o quadro geral de credores apresentado venha a ser homologado, não havia impedimento legal, ao contrário do que as embargantes interpretam. Para que as correções de erros materiais possam ser feitas de ofício ou a requerimento das partes, para analogia ao contido no artigo 494. Isto posto, recebo os embargos, eis que tempestivos, e dou-lhes provimento em parte, apenas para integralizar o presente fundamento das decisões alvejadas. Então, meus amigos, como podemos se basear por aqui, não teremos um ponto final tão cedo, apesar que
ele deixa claro aqui que pode sim fazer a homologação e aí depois as embargantes entrar com suas retificações. Porém, como a gente viu na decisão de março, ao qual trazia ali as diretrizes e todo mundo acreditou que bastava entregar esse quadro geral de credores e a empresa estaria livre para receber a sentença da saída da recuperação judicial, até hoje estamos aqui, né? Vendo os embargos e mais embargos, reclamações e mais reclamações, e até o presente momento, nenhuma luz no fim do túnel que possa dar uma diretriz ali de quando virá o ponto final. Novamente, embargo de declaração previsto no artigo 1022 do CPC. Novamente, ele deixa claro aqui o direito, né, que todos têm de embargar uma decisão judicial. Dito isso, de plano declaro não assistir razão às embargantes, visto que a decisão alvejada não contém qualquer omissão a ser sanada. A decisão embargada, ao reconhecer a concursalidade do crédito apresentado, apenas explicou à credora as alternativas que esta possui para a satisfação deste, diante do estado de recuperação judicial conferido das recuperandas. No entanto, a modulação que se pretende ser incluída ao deciso por meio dos presentes embargos deriva de posicionamento jurisprudencial que está sendo consolidado no Tribunal da Cidadania. E sua aplicação, caso a credora opte por continuar com a execução do seu título após o encerramento da recuperação, deverá ser conhecida e apreciada pelo próprio juízo da execução, o qual será o competente para apreciar toda e qualquer questão a ser discutida na fase de cumprimento da sentença, não cabendo assim a este juízo conhecer questão sobre a qual não possui competência. Isso posto, conheço dos embargos, porém nego-lhes provimento. A 11ª, folhas 577.331/337, a petição da OI, diante das ponderações das recuperandas, abra-se vista ao Ministério Público para considerações. 12º, folhas 577.339/345, novamente petição da OI, ciente das considerações prestadas, aguardem os interessados oportuna decisão. 14º, folhas 577.360/382, petição OI, defiro com requerido. Ofício com urgência, diante do que consta da decisão que antecipou a apresentação dos pedidos de substituição das constrições realizadas nas execuções fiscais. E aqui, meus amigos, vemos a um ponto importantíssimo, pouco mensurado, na verdade nem foi mensurado pela mídia, tá? O pessoal está aí de olho apenas no balanço da Oi, ao qual veio com saldo negativo, né? Porém, meus amigos, temos aqui 56 milhões para compor o caixa da empresa em vendas de imóveis. Folha 572.183/190, 559.006/559.126 e 559.929/934. Venda de ativos, bem imóveis. Cuida-se de pedido de venda de ativos formulado pelo Grupo Oi. Em recuperação judicial, afirmam que, apesar da instauração de procedimento incidental para conhecimento do pedido de alienação pela modalidade de leilão, no íntere, entre a decisão e sua instauração, receberam propostas vantajosas para alienação dos imóveis situados. Imóvel situado na rua Aníbal Porto, número 450, Irajá, Rio de Janeiro. Escrito na matrícula, vamos lá ao valor, pessoal. Pelo valor de 38 milhões, já tendo sido firmados duas promessas de compra e venda separadas, uma para cada fração a ser alienada, condicionadas à aprovação desse juízo, e imóvel situado na rua Maria Lúcia da Paz, número 155, Gleba Fazenda Palhano. Antiga Avenida Madre Leonia Milito, número 2100, Londrina, inscrito na matrícula Imóveis Londrina, pelo valor de 18 milhões, já tendo sido firmada promessa de compra e venda condicionada à aprovação deste juízo.
Ouvido, o administrador judicial informou que as vendas dos imóveis foram aprovadas pelo Conselho de Administração das Recuperandas, conforme exigido na cláusula 1.1 do Plano de Recuperação Judicial, que os negócios pretendidos estão em conformidade com a cláusula 3.1.3 do Plano de Recuperação Judicial e que, à vista dos laudos apresentados, as ofertas estão dentro do valor de mercado, razão pela qual não se opõe aos pedidos formulados. Intimado para se manifestar, o Ministério Público concordou com o pedido em sua manifestação de folhas 577.389/390 e breve relatório. Decido. No que tange ao pedido de venda, este juízo já oportunizou as recuperandas outras vezes a alienarem bens de seu ativo como forma estratégica de possibilitar o cumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação judicial homologado, bem como para equilibrar suas contas com o ingresso valores em espécie no caixa da companhia. A previsão legal contida no artigo 66 da Lei 11.101/2005 é clara ao possibilitar que o juízo da recuperação judicial, após verificada a efetiva unidade e ouvido os interessados, autorize a venda de bens que fazem parte do ativo permanente, como aqui requerido. Não bastasse a igualmente expressa previsão contida no plano de recuperação judicial na cláusula 3.1.3, que previu a possibilidade da venda para reforço do caixa das devedoras. Para balizar os pedidos, as recuperandas juntaram laudos referentes à venda de imóvel localizado nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná, por meio dos quais é possível vislumbrar a paridade de conclusões entre os diferentes peritos avaliadores, o que dá margem a concluir que os seus resultados apontam o valor mercadológico real dos imóveis postos à venda. A partir dessa conclusão, é inegável que a venda direta requerida pelas devedoras por valor superior ao de mercado se mostre bastante eficaz e produtiva, para que haja efetivo ingresso de relevante ativo no fluxo de caixa das recuperandas, evitando os altos gastos necessários com a realização da praça, onde o ônus da escritura de compra e venda recai sobre o adquirente. Otimizar para maximizar a venda de ativos deve ser sempre medida a ser buscada nos procedimentos falimentares e de recuperação judicial, de modo que se atenda com mais rapidez e alcance a satisfação dos credores e cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Neste sentido, aqui o juiz traz alguns precedentes. Genérica do preço descabido. Primeiro, controvérsia acerca da possibilidade de venda direta da empresa a proponente que se dispõe a pagar à vista mais de 60% do preço da avaliação. Segundo, distinção entre a alienação ordinária e a alienação extraordinária do ativo prevista nos artigos 139 e 148 da Lei 11.101/05. Doutrina sobre o tema. Terceiro, desnecessidade de publicação de edital em jornal de grande circulação na hipótese de alienação extraordinária de ativo. Quarto, inexistência de proposta efetiva de melhor preço. Quinto, analogia com a venda por iniciativa particular, prevista no artigo 685-C do CPC. E 6, validade de alienação extraordinária no caso concreto. 7, recurso especial desprovido. Por fim, isso é disso por todos que as recuperandas têm efetivado todos os esforços para conseguirem se manter em atividade e com competitividade perante as demais operadoras do sistema de telefonia no Brasil, mas é igualmente da ciência de todos que a volatilidade de nossa economia não tem favorecido as nossas sociedades empresariais em perfeita saúde financeira, muito menos aquelas que lutam para se soerguer.
Isto posto, defiro a venda dos imóveis. Imóvel situado na rua Hannibal, Porto 405, Rio de Janeiro, por 38 milhões. Já tendo firmado 2 promessas, isso já foi mencionado lá em cima, e imóvel em Londrina, pelo valor de 18 milhões. Venda direta com dispensa da apresentação das CND no momento do ato, porém com sucessão ao comprador nos termos do que fora decidido no agravo do instrumento 0023413-42.8, isso aqui é o número do processo, da 8ª CC. Publique-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Recolhidas as custas, expeçam-se os competentes alvarás. Não obstante ao presente deferimento, devem as recuperandas promoverem a reserva de 30% do valor total das vendas para pagamento dos créditos extraconcursais, conforme requerido pelo parquet e deferido por este juízo. Intime-se e dê-se ciência ao administrador judicial. Então, meus amigos, um belo deferimento aqui, que vai ajudar a compor o caixa da empresa. Como vimos aqui na decisão do dia 12/5/2022, o juiz também liberou ali a venda de alguns ativos. E com isso, apenas em imóveis, temos aqui 11 imóveis que será vendido, que juntos totalizam R$ 71.360.000. Então, na primeira decisão do dia 12, o juiz liberou 9 imóveis, e agora, nessa decisão do dia 11 de agosto de 2022, o juiz liberou mais 2 imóveis para venda. Esses dois somam agora 56 milhões em venda. Então, temos um total aí de 71.360.000 para compor o caixa da empresa em vendas de imóveis, mais a venda das torres, que recentemente foi anunciada, que dá pouco mais de 1.600 bi. E nisso, meus amigos, estamos vendendo ativos, dinheiro irá compor o caixa, e o grande X da questão agora é quando sairemos da recuperação judicial. 18º, folhas 577.468/480, temos aqui petição. Se o próprio credor afirma já está na lista de credores, desnecessária a formulação do pedido de habilitação, pelo que indefiro o seu pedido. Então veja aqui que tem coisas que é meio... Pra gente que é leigo, né, no direito, seria absolutamente meio irracional. Porém, para o advogado, ele precisa ter a garantia que o cliente dele está protegido. Se tem dúvida, adiante seu lado, faça seu pedido e o juiz vai deixar claro aqui a situação. Diante o exposto, intime-se todos, dê-se ciência ao Ministério Público. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2022, Fernando Viana. Agradeço a todos que nos acompanhou até aqui. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.